consulta, tabela nutricional, venda do pão por peso, né? Redução dos custos operacionais com etiquetas e pessoal, possibilidade de operar com novas modalidades de atendimento, lista de noivas, orçamento, né? Então, a lista de noivas é aquilo. Eu vou casar, chego lá na loja, pego um coletorzinho, vou lá, escolho os produtos que fazem parte da minha lista, e aí, após isso fica no sistema. Alguém que chegar lá para comprar um presente para mim, vai à loja com os itens e vai escolher um. Aquilo vai ser dado baixa. As listas de noiva, antigamente, tudo em planilha, onde muitas vezes o cara vai escolher o produto que não era o certo, ou não vai ser dado baixa e duas pessoas vão comprar o mesmo produto, né? Aproveitamento de espaço para exposição e circulação, né? Então, quanto menor espaço ocupado com outras coisas, eu consigo aumentar a circulação na loja, a exposição de produtos. O encantamento do consumidor com a melhoria da experiência de compra na loja, né? Então, eu posso fazer uma série de iniciativas de encantar esse consumidor, de tentar passar um prazer para ele estar cada vez mais presente na minha loja. E muito mais. O que eu tenho para a loja? Terminais de consulta, as câmeras e gravadores CFTV, impressoras de código de barras fixas ou portáteis, balanças com ou sem impressor, coletores de dados, terminais de orçamento e atendimento, impressoras não fiscais de cupom, leitores de código de barras e muito mais. Vamos pegar o terminal de consulta. A função é a consulta e divulgação publicitária de preços e produtos. Então, aquilo que a gente falou. Vou pegar um terminal de consulta, vou fazer só a consulta de preço? Por que eu não exploro melhor isso, né? E aí tem algumas coisas interessantes, né, que é o atendimento da legislação, a maior satisfação do consumidor e a imagem de modernidade. Tem algumas coisas assim que a gente não considera. Existe uma estatística que diz que há um envelhecimento da população. Isso faz com que o consumidor que esteja indo à loja, ele já é um consumidor, muitas vezes, de uma idade mais avançada. Esse consumidor já não enxerga direito. Ele já tem dificuldade de visão. Aí, bota um terminal de consulta com uma letrinha desse tamanho. Pô, isso é uma agressão. Então, o que acaba acontecendo? Se eu conheço o consumidor, eu conheço o mercado, conheço a tendência, eu vou ofertar para ele um terminal de consulta que tenha, no mínimo, letras grandes para conseguir fazer a consulta confortável para o meu consumidor. Tem cliente de vocês que vai dizer, eu quero atender essa porcaria dessa lei. Eu não quero saber se o terminal faz isso ou assado. Mas eu acho que a gente tem condições de vender mais para ele. Display colorido com capacidade de apresentação de imagens e vídeos. Então, é uma melhor visualização das informações, principalmente para pessoas de maior idade, possibilidade de apresentação de imagens de sugestão, a venda casada. Então, hoje, a gente anda pelo supermercado, a gente vê o seguinte, do lado das massas, muitas vezes tem o queijo ralado, não é? Tem um suportezinho onde ele já bota o queijinho ralado. Porque, claro, eu vou comer massa, todo mundo consome o queijinho ralado em cima da massa. Né? Mas isso são estatísticas que são levantadas do perfil de compra. O cara que comprou massa também comprou queijo ralado. Então, vamos fazer alguma iniciativa para botar a opção de compra daquele produto do lado ao alcance da mão. Quanto mais ao alcance da mão, mais eu vou chegar próximo das 54 itens e não dos 12. Tá? Então, o que eu posso fazer com o terminal de consulta? Ele foi para o terminal de consulta e consultou uma massa. Eu posso sugerir um molho. Consultou a massa, eu posso sugerir um vinho tinto. Né? Então, eu posso aumentar o consumo, eu posso aumentar a venda. Isso, obviamente, se eu pegar o cara que é fabricante do vinho e dizer para ele, ó, toda vez que alguém lê um código de barras de massa, eu vou apresentar o teu produto. Talvez ele pague por isso. Tá? Possibilidade de apresentação de vídeos publicitários e a possibilidade de receita com venda desses espaços. Impressoras de código de barras. A função é a geração de etiquetas para aqueles produtos que não vêm codificados na própria embalagem. Tá? Geração de etiquetas para exposição nas gôndolas. Né? Então, o produto está codificado, mas eu tenho que botar a etiqueta de preço na prateleira, na gôndola. E a reposição dos códigos rasgados, rasurados, ou por algum motivo impossibilitados de leitura. Então, a qualidade de impressão, eu posso imprimir código de barras até em impressora matricial, senhores.
Código de barras eu posso imprimir em qualquer coisa. Só que adianta imprimir em impressora matricial, se depois chegar no checkout não vai conseguir dar a leitura? Então, para que tu gastou com a etiquetação? Né? Então, a qualidade de impressão é óbvio que é garantia de cumprimento da funcionalidade para que existe o código de barras, que é rápido registro da mercadoria. Então, o aumento da satisfação e a garantia da leitura. A velocidade de impressão, né, quando eu tenho uma impressora de código de barras mais veloz, eu vou conseguir atender e etiquetar um número maior de mercadorias. Então, eu recebi, vamos supor, 1000 camisetas de um fabricante que fabrica camisetas para mim. Eu sou um magazine. E eu preciso botar isso na loja. Se eu tiver uma impressora lenta, eu vou disparar a impressão, vou ter que ficar esperando. Se eu tiver uma impressora rápida, eu vou rapidamente gerar aquelas etiquetas, etiquetar, quanto antes está na loja. Agora eu vou para a retaguarda. Eu quero informação para tomada de decisão. Eu quero reduzir custos nos estoques, nas perdas, nos roubos, pessoal, manutenção, treinamento, turnover de funcionários. Eu quero um maior controle e auditoria. Eu quero fazer um inventário de estoque mais frequente. Né? Ok, 10 minutos. Então, muitas vezes os clientes dizem para você, eu sou impossibilitado de fazer inventário de estoque muito frequente, porque eu tenho que parar a minha operação, eu tenho que mobilizar um número de pessoas enorme, né? E isso custa muito dinheiro. Se eu tiver uma forma de inventariar isso automatizadamente, o que eu faço? Eu faço esse inventário muito mais rápido, com menor custo, e eu consigo fazer ele com mais frequência. A mesma coisa o imobilizado. Né? Eu preciso atender às normas do Sintegra, do SPED fiscal, contábil, nota fiscal eletrônica e outras que ainda virão. Né? Gestão tributária eficiente e correta. Né? Eu preciso disso. Eu preciso tomar decisões de como fazer para que a minha gestão tributária seja eficiente no sentido de eu gastar menos e tributar corretamente. Porque não é sonegar. Né? Não, em hipótese alguma, leiam sonegação. Leiam em pagar o tributo corretamente sem um centavo a mais. Integração com fornecedores, ordens de compra eletrônica, entradas de mercadorias de forma eletrônica também, rastreabilidade por código de barras, integração com os bancos, contas a receber, cobrança, contas a pagar e muito mais. Bom, na retaguarda, eu tenho uma estrutura de equipamentos, mas quem faz a mágica lá é o software. Né? As estações de trabalho, servidores, estruturas de networking, coletores de dados, impressoras de código de barras, leitores de documentos, leitores de código de barras, no-breaks e muito mais. Eu vou pegar um caso de uma estação de trabalho, ou seja, eu tenho na minha estrutura administrativa um computador, hoje. Né? Esse computador, ele tem uma função de poder fazer com que eu rode o meu sistema de retaguarda, que eu faça toda a navegação na internet para eu poder acessar os sites bancários, para eu poder receber e-mail e etc. Bom, então, é uma estação de trabalho. O que eu posso fazer? Eu posso botar uma estação de trabalho, um terminal tipo desses de virtualização. Uma das coisas que eu tenho, né, é uma grande economia de energia. Ah, mas cara, economia de energia, né, meia dúzia de real, vai fazer a conta. Tá? Hoje existe uma tendência muito grande, se vocês lerem todas as publicações que IDC, Gartner e outros fazem, as tendências até 2014 apontam a TI verde como uma das principais. Ou seja, eu ter uma informática que consuma menos energia. Ok? Então, essa é uma das necessidades. Isso é uma necessidade apontada pelos consumidores e uma tendência mundial de fazer coisas que respeitem mais o ambiente, a ecologia em si. Né? Eu tenho normas que são estabelecidas, como o ISO 14000, que é uma normatização que tem muito a ver com esse atendimento desses anseios da ecologia, da empresa verde, né? E nestas normas existem metas estabelecidas para a redução de consumo de energia, por exemplo.
Tá? Então, muitas vezes o cliente desdenha sobre o consumo de energia, mas ele mesmo, daqui a pouco, tem uma meta para a redução do consumo e